Sr. Presidente, eu começava por saudar os Srs. Deputados e a Sra. Margarida de Sousa, que é a primeira peticionária desta petição, que tem como intitulado Voto por via de correspondência postal para os cidadãos residentes no estrangeiro. A questão do voto por via correspondência, que foi solicitado logo que foram marcadas as eleições, voto por correspondência para as eleições presidenciais e, neste caso, a uniformização da metodologia de voto, associando o voto postal ao voto presencial para todas as eleições, que é o que, no fundo, solicita, ou pelo menos pedem, nesta petição, é uma matéria que não é nova na discussão aqui na Assembleia da República e no seio desta própria Comissão. É verdade que esta questão foi muito discutida no período de campanha eleitoral e nos dias decorrentes do dia das eleições, porque houve muita gente em Portugal que se apercebeu das dificuldades, finalmente se aperceberam das dificuldades de exercer o voto quando ele é presencial nos círculos da imigração. Fez referência ao Reino Unido, em que realmente, por exemplo, quem reside na Cornualha e que tem que ir a Londres votar tem várias centenas de quilómetros, mesmo em França, onde de Brest, na ponta da Bretanha, onde vive uma importante comunidade portuguesa, tem que se ir a Paris, são 600 quilómetros, mas se passarmos para o círculo fora da Europa, temos portugueses a vários milhares de quilómetros da mesa de voto e, portanto, independentemente de estarem recenseados, há aqui um impedimento claramente técnico de poder exercer o direito de voto. Isto não é um assunto, digamos, novo, esta não é uma preocupação, pelo menos para alguns, nova, e não é por acaso que na última legislatura, num conjunto de alterações que foram apresentadas nesta Casa relativamente às leis eleitorais, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta de uniformização da metodologia de voto para os círculos da imigração, para todas as eleições, para as legislativas, para as presidenciais e também para as europeias. Nós conseguimos que a associação do voto por correspondência ao voto presencial fosse aprovado nesta Casa para as eleições legislativas, porque até ali era apenas o voto por correspondência, mas se esta proposta teve consenso na Assembleia da República para as eleições legislativas, o mesmo não aconteceu para as eleições presidenciais e também para as eleições europeias. E é por isso que, quando ouvimos no período próximo das eleições presidenciais um conjunto de agentes políticos em Portugal preocupados com esta questão, é verdade que em 2018, quando esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD foi votada na Assembleia da República, poderíamos de uma vez por todas ter resolvido esta questão e agora, nas eleições que decorreram no mês de janeiro, as nossas comunidades pudessem ter tido uma participação bem mais vincada, digamos, que é aquela que aconteceu, que é, no fundo, uma abstenção que eu considero uma abstenção técnica. Não ignorando aquilo que foi dito, já fiz aqui referência, no período que antecedeu as eleições presidenciais e mesmo no próprio dia das eleições presidenciais, mesmo não ignorando as declarações do candidato que entretanto eleito Presidente da República, sobre a necessidade também para as eleições presidenciais haver a possibilidade de votar por correspondência e haver a tal uniformização, o Grupo Parlamentar do PSD, percebendo que podemos estar frente a uma situação em que poderá haver agora consensos que não houve e que não se conseguiram em 2018, voltou a apresentar uma proposta na Assembleia da República, este que é o projeto de lei, salvo erro, 656, apresentado no mês de janeiro, em que voltamos a propor a associação do voto postal ao voto por correspondência, ao voto presencial, para ir ao encontro não só daquilo que normalmente, daquilo que aparece aqui na vossa petição, mas, digamos, a uma vaga de fundo de uma opinião das comunidades portuguesas e de um conjunto de agentes políticos espalhados pelo mundo, e espero que agora, face às declarações que foram proferidas por diversos quadrantes políticos no mês de janeiro, no mês que antecedeu as eleições presidenciais, de que esperamos que este projeto de lei que apresentámos na Assembleia da República mereça agora um consenso alargado e aguardamos, como é evidente, a posição de outros grupos parlamentares. Dizer aqui também, dado que a Margarida de Sousa reside no Reino Unido, que o Reino Unido tem sido realmente pioneiro naquilo que é a defesa da participação cívica e política das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Recordo apenas que em 2008 houve aqui uma tentativa de uniformização da metodologia de voto, mas essa tentativa era para que houvesse só voto presencial para todas as eleições. Houve um veto do Presidente da República da altura, regressou ao Parlamento e foi chumbada,
e na altura houve aqui uma petição apresentada por um cidadão residente no Reino Unido, a primeira petição que deu entrada na Assembleia da República, vindo de portugueses a residir no estrangeiro, por um senhor que já falecido, também jornalista, que era o Gilberto Ferraz. Mais tarde, houve uma petição que teve um papel fundamental naquilo que foram as alterações que tiveram lugar nesta Casa, na Assembleia da República, na última legislatura, por um grupo de portugueses que se uniram em torno de uma petição que era Todos Somos Portugueses. E agora o Reino Unido aparece aqui, com a primeira subscritora, que é a Margarida de Sousa, novamente com uma petição. Sabemos também que o Conselho das Comunidades Portuguesas estará também a apresentar uma nova proposta que também vai neste sentido e, portanto, queria aqui enaltecer o trabalho que tem realizado nesta matéria, mas dizer que da parte do grupo parlamentar do PSD, utilizando uma expressão popular, os dados estão novamente lançados. Acreditamos que desta vez poderá haver os consensos que não existiram na última legislatura e em momentos que antecederam a última legislatura e, portanto, agora também para nós é importante saber o que é que os outros grupos parlamentares têm a dizer sobre esta necessidade para mim, para um país, para uma democracia, quando o 25 de Abril foi 1974, que haja portugueses, que são nacionais portugueses, que têm deveres porque são portugueses relativamente ao seu país e que depois, por razões que alguns poderão eventualmente tentar explicar, não conseguem fazer aquilo que é fundamental em democracia,